tem o preto, tem o branco, tem o vermelho, tem o amarelo, mas todo mundo é brasileiro. E esse discurso de que todo mundo é brasileiro, ele acaba encobrindo questões de racismo. Muitas vezes aquele racismo no trabalho que está no olhar, né? Um racismo no supermercado de, a senhora trabalha aqui, mas não tô nem de uniforme. Me desculpe, foi só um engano. Quantos enganos desses a gente já passou em nossas vidas? Vários, né, Maria? Então, essa cordialidade que existe aí, né, ela acaba encobrindo situações que são extremamente dolorosas e muitas vezes difíceis de denunciar no espaço de trabalho, já que a gente está aqui falando também de trabalho, né? Então isso me faz pensar um pouco também sobre o racismo institucional, sobre o racismo estrutural, essa estrutura que ano a ano, dia a dia, minuto a minuto, com cada fala, com o fato de nós pessoas negras respirarmos, a gente já está balançando essa estrutura para desestruturá-la. Então fiquei pensando por aí, Ademiel, vamos caminhando juntos, né? Porque aqui trouxe um dado assim também, né, de uma ONG que é chamada Heal the World, né, Cure o Mundo, que é dos Estados Unidos e que fala sobre crime de ódio, e um dado especial no Brasil, né? No Brasil, em 2018, então tem uns anos, aí um pouquinho, né, foram registrados 12 mil crimes de ódio. E desses, mais de 70%, 70,47% desses crimes, eles são motivados pelo preconceito racial. Então, a gente está falando de 8.525 vidas afetadas pela discriminação racial e pela violência bruta racial. Então, são os 80 tiros. São a morte de uma vereadora, como a Marielle, que em processos de trabalho ativo pelo cuidado e pelo não extermínio da população negra nas favelas, foi exterminada. Por esses corpos que falarem muitas vezes sobre racismo no trabalho, são demitidos, enquanto quem cometeu o racismo continua. Quando a gente não fala sobre isso no trabalho, não se tem um espaço como esse, uma semana como essa que está acontecendo, muitas dessas ações racistas se perpetuam e acabam desmobilizando pessoas negras dentro desse espaço para que elas possam denunciar, para que elas possam identificar um canal seguro para que dê respaldo a elas, mas, mais do que isso, possa conversar também com todas as outras pessoas do trabalho para que elas entendam o que é um ato racista, ou sexista, transfóbico, gordofóbico, capacitista dentro do trabalho. Porque eu apontar, por exemplo, Ademiel, o que tu falou foi racista, eu não estou dizendo, Ademiel, eu te odeio, tu é a pior pessoa do mundo, tu é um racista, eu vou botar fogo nos racistas. Não. A partir do momento que a gente nomeia um ato, a gente sabe quem é o nosso inimigo e a gente consegue batalhar contra. Então eu digo, Flaviane, isso foi capacitista, isso foi racista. Vamos sentar e vamos conversar e pensar em como a gente desconstrói isso. Porque numa sociedade que é pautada pelo racismo, muitas vezes a gente vai tropeçar e vai repetir alguma coisa que está tão colocada no nosso imaginário, faz tanta parte do nosso dia a dia que a gente não questiona, como algumas expressões populares, né? Então, é um processo que requer um trabalho contínuo e coletivo para essas transformações, né? Eu fiquei pensando aqui, que eu acho que a minha fala, ela vai um pouco... Consegue me ouvir, gente, aí no fundo? Baixinho? Vamos usar um microfone? Som. Agora sim. É interessante a gente fazer também um traçado histórico, né? Que aqui no Brasil, em 1888, desde a década de 80, lá do século XIX, os movimentos abolicionistas queriam ali, né, produzir algum tipo de lei que amparasse, né, a população negra para além da simples abolição. Né? E ali, quando a princesa Isabel assina aquele documento da Lei Áurea, não era uma escolha, né? Não era uma escolha. Existia uma pressão interna para que o país ele continuasse agindo, continuasse com o mercado aberto, agindo de forma consecutiva ali com os países europeus, para ele poder funcionar de forma mercantil, eles precisaram assinar ali a Lei Áurea. Em 1890, criam ali, na Proclamação da República, o hino. Né? E nesse hino, depois de 300 e poucos e muitos anos ali de escravização, nesse hino tinha um pedaço da letra que dizia: nem lembramos que escravos outrora tivemos em tão nobre país. Isso 2 anos depois da abolição. Né? Então a gente está falando aí
de um movimento que acontece por aqui, pelo Brasil, que é esse lugar do eu não falo, logo não existe, né? O racismo não é falado, o racismo não existe, né? Então, daqui a pouco, a gente vai vendo ali, na produção das leis aqui no Brasil, a lei da vadiagem, na década de 20, que era para prender os capoeiristas que queriam ali praticar a dança, que é luta, né? O samba também criminalizado nesse período. Depois a gente pode ir acompanhando aí na nossa história, né, todos os investimentos do Estado para que a população negra não existisse mais aqui no Brasil. Cria-se aqui no Brasil um mito chamado mito da democracia racial, né? Lá com Gilberto Freire, Casagrande Senzala, inventa-se que no Brasil é tudo muito lindo, tudo muito bom, é um país tropical, onde todas as pessoas se dão muito bem. E aqui não tem espaço para existir o racismo, para se falar sobre o racismo. Só que quem é preto, quem é pobre, quem mora nas periferias, sabe bem que essa não é a nossa realidade, né? Então cria-se toda uma estrutura estatal para que não se fale sobre o racismo. E aí falar sobre a nossa ancestralidade aqui hoje, né, para além disso que nos machuca, é falar também dos nossos processos de resistência, falar também do como a gente conseguiu existir a partir das políticas de terreiro, a partir das políticas ali dentro das comunidades, das políticas das igrejas, das políticas dos terreiros, e dentro desses espaços ali, muitos mecanismos de sobrevivência foram criados para a nossa comunidade, né? Então pensar, né, sobre esses espaços é afirmar que a ancestralidade ela é viva e ela continua operando nos nossos corpos ainda hoje.